E aí galera, vamos falar sobre as doenças causadas por protozoários. Se liga! Fala galera, vamos falar sobre as doenças causadas por protozoários. Pertence ao reino protista, formado por algas e protozoários. As algas são fotossintetizantes e o pulmão do mundo. Os protozoários podem ter vida livre ou podem ser parasitas. Aí nós temos a imagem de um protozoário que é uma ameba, tá? Os protozoários são organismos unicelulares. E vamos começar com a primeira doença, a amebíase. É causada por uma ameba chamada entamoeba histolítica. Ela causa destruições da parede intestinal, causando diarreia, fraqueza, náusea, vômito, úlceras, machucados, alteração do apetite e cólicas. Pode ser evitada com água tratada, tomando águas tratadas, evitando a água não tratada. E, lógico, alimentos contaminados com a ameba. Bom, pessoal, aqui nós temos a reprodução da ameba. Quando ela se reproduz, ela produz centenas de novas amebas, E aí você tem as imagens dela reproduzindo nas duas imagens aí, Bom, galera, a amebíase, vamos conhecer um pouco sobre o ciclo dela. Olhem para o desenho. A amebíase, ela entrou pela ingestão. Todos esses órgãos que vocês conseguem ver pintados aí no desenho, como cérebro, pulmão, estômago, pâncreas, intestino, são locais onde a ameba pode parasitar, pode se desenvolver, beleza? Então nós temos que tomar cuidado com essa doença aí, porque os sintomas são variados. Se os sintomas forem no cérebro, são sintomas neurológicos, se for no pulmão, respiratórios e assim sucessivamente, ok? Vamos para a giardíase, causada por um protozoário chamado Giardia lamblia. É transmitido muito facilmente por alimentos contaminados e água contaminada, causa diarreia e colite. Algumas pessoas saram dessa doença até sem medicação. Entretanto, você precisa saber se você está com ela ou outra doença intestinal. Bom, aí nós temos a giardia e a transmissão dela é muito fácil. Por quê? Por causa de barata e animais domésticos, Então, esses animais, eles podem ser vetores e podem transmitir a doença, além de alimentos e águas contaminadas pela giardia. Os sintomas são geralmente leves, muitas pessoas até acham que é apenas uma intoxicação alimentar. Bom, vamos iniciar então a doença de Chagas. Ela é causada pelo Trypanosoma cruzi. Ela é transmitida por um mosquito chamado barbeiro ou chupança, que é o triatoma. Causa inflamações e destruição da parede do miocárdio e outros músculos além do sistema digestivo. A prevenção é construindo casas de alvenaria. Esse protozoário, ele entra nas células musculares e ele se reproduz lá dentro. Entretanto, pessoal, lembre-se, os músculos do coração e músculos esqueléticos, eles não se multiplicam. Então, as lesões, elas são definitivas. Aí nós temos a imagem do barbeiro ou chupança. Ele se esconde em casas de pau a pique, casas de madeira, casas de barro, de taipa, Outro lugar que ele pode se esconder também, é lógico, é nas matas. Mas com o desmatamento, eles acabam indo para as casas. O coração cresce demais, exatamente pela sobrecarga do coração, como vocês conseguem ver nesse raio-x. E se for transmitido para uma criança, pode ter problemas no seu desenvolvimento e a criança pode nascer morta, como vocês viram aí nessa situação desse aborto. Aí nós temos um mapa onde acontece a maior quantidade de pessoas com doença de Chagas, então pegando a América Central e América do Sul. E aí a casa de pau a pique, que é um dos locais onde ele se aloja. A casa de tijolo, a alvenaria, ela não é um ambiente fácil para ele se esconder, ok? Agora, pessoal, vamos conhecer o ciclo dele. Olhe nessa imagem. À esquerda, na sua esquerda, está mostrando a reprodução do protozoário dentro do corpo do barbeiro. E à direita, a reprodução do Trypanosoma cruzi dentro do ser humano. Perceba do lado direito que ele pode estar livre no sangue ou dentro dos músculos. E lá dentro dos músculos ele se multiplica, dominando o espaço da célula muscular e, lógico, lesionando o músculo de forma definitiva. Malária, pessoal. A malária é causada pelo Plasmodium sp, porque existem algumas variantes. O vetor, o transmissor, é o mosquito Anopheles, também chamado de mosquito prego. Tem esse nome pela sua cor dourada, por lembrar um alfinete.
Ele causa febres cíclicas, anemia, aumento do fígado, hepatite e baço. A prevenção é matando o mosquito. Essa febre cíclica é uma febre que vai e volta. Então, um dia com febre, 2 dias de repouso, volta a febre de novo. Vamos olhar no mapa a região onde tem a maior quantidade de pessoas acometidas pela malária. Então, pegando uma parte da região norte e uma parte da região centro-oeste, são as regiões mais acometidas pela malária no Brasil, tá? Bom, essa febre cíclica muitas vezes engana a gente, porque você vai e toma um remédio para baixar a temperatura, acha que resolveu o problema e, na verdade, isso faz parte do próprio ciclo da malária. Precisamos ter muita atenção nesse aspecto, galera. A doença da malária e a doença de Chagas são doenças que afetam muito a nossa região, né, do Brasil, a região da América do Sul, e a gente precisa estar ligado a ela, ok? Vamos seguindo então com a nossa aula e vamos começar a nossa próxima doença. Vamos então para, aí ó, malária, antes da gente, a foto do mosquito prego, né, bem douradinho, né, então ele lembra um alfinete, para a gente conhecer aí o processo, tá? E aí tem um ciclozinho que a gente colocou agora para vocês também, da malária, né? Ele reproduzindo no mosquito de forma assexuada e reproduzindo dentro do corpo humano também, né? E aí ele reproduz no sangue e reproduz no fígado, causando lesões no sangue, lesões no fígado. O crescimento do fígado é chamado de hepatomegalia, o crescimento exagerado do fígado. No mosquito, ele reproduz sexuadamente e dentro do ser humano, ele reproduz assexuadamente, ok? Lembre-se que a malária destrói células sanguíneas, então a pessoa pode ir a óbito exatamente pela morte, destruição das suas células sanguíneas, ok? Vamos lá, leishmaniose. A leishmaniose é causada pela Leishmania brasiliense, né? O quadro clínico são lesões na pele e elas podem aprofundar, afetando outros órgãos de forma sistêmica. Olha o que eu coloquei na observação. Existe uma outra forma de leishmaniose causada pela Leishmania donnavoni, que é o calazar. Ele começa de dentro para fora. Ele começa afetando os órgãos e depois ele vai para a pele. Então ele causa emagrecimento, fraqueza, aumento do fígado e baço, mas as lesões na pele só acontecem depois que as lesões internas já foram bem agravadas. Aí nós temos aí algumas imagens. Aí o mosquito chamado flebótono, também chamado de mosquito palha, ele é chamado assim porque ele deposita seus ovos em entulhos de folhas, madeiras, né, e tal. Aí você vê as lesões ao redor dos olhos, ao redor do focinho, nas orelhas, sintoma bem típico do calazar, né? Lembrando que quando isso acontece, por dentro os órgãos já estão bastante machucados. E aí, mais uma vez, as manchas na pele já afetando o ser humano, né? Lembre-se que as duas leishmanioses causam lesões na pele. A diferença é que a tegumentar começa da pele para dentro e o calazar começa de dentro para fora. Então, mais lesões na pele aí para você acompanhar, né? São lesões assim, quanto menos você cuida, lógico, maior é a intensidade das lesões. Nas regiões da África, por exemplo, tem menos tratamento e por isso os sintomas são mais agravados, como vocês podem ver nessas imagens aí. Vamos para a próxima doença, galera. Toxoplasmose. É causada pelo Toxoplasma gondii. Ela é uma infecção que é transmitida pelas fezes de animais e alimentos contaminados por essas fezes, principalmente animais domésticos, né? Principalmente o gato, galera, tá? Os sintomas delas são variados, podem afetar múltiplas regiões, tá? Podem afetar o sistema nervoso, pode afetar o coração, os olhos, né? E os efeitos dela geralmente não são tão grandes. Geralmente acontecem efeitos maiores quando a pessoa tem baixa imunidade. Aí nós temos o ciclo, aí temos a relação dos animais, né, como porco, vaca e etc. E o gato, que é animal doméstico. E através dessas fezes e alimentos contaminados chega até o homem, né? Muitas pessoas têm medo dessa doença quando ela está associada à mulher grávida, porque caso a mulher grávida pegue essa doença, a criança ela pode nascer com doença, né?
infecto-contagiosa ou até mesmo morta. Olha essa imagem desse bebezinho aí, ó. Devido à toxoplasmose, ele teve uma doença chamada hidrocefalia. E olha o tamanhozinho da cabeça, né? Bom, próxima doença, tricomomíase. Ela é causada pelo Tricomoma vaginalis, é uma doença sexualmente transmissível, causa inflamação e corrimento vaginal e na uretra. É uma doença muito comum na região do Tocantins por causa do calor do Tocantins e da umidade. Evitar o uso de roupas ou toalhas contaminadas, relação sexual sem preservativo é uma das formas de contágio. Você começa tendo a pele da vagina e do pênis avermelhada, existem os corrimentos nessa região, e esses corrimentos na região vaginal vai causar essa espuminha que vocês conseguem ver nessa imagem aí, tá? Causa coceira e muitas vezes no homem é assintomático. E é isso aí, galera. Fechamos as doenças causadas por protozoário.